Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Nesse vídeo vamos dar sequência ao conteúdo Desenhos em Perspectiva, utilizando o método prático. Nos vídeos anteriores, nós diferenciamos a perspectiva cavaleira da isométrica, relembramos da importância de fazer um bom treinamento de um bom traço, fizemos alguns exemplos, desde um sólido simples. Fizemos leitura e interpretação de épora e reproduzimos a perspectiva. Um desenho um pouco mais complexo. Mostramos como não deve ser feito. Fizemos um desenho em perspectiva isométrica. Mostramos as possibilidades de visualização das perspectivas. Fizemos a leitura e interpretação de uma épora e um desenho em perspectiva cavaleira. Hoje nós vamos ler e interpretar essa épora e reproduzir em perspectiva isométrica, utilizando o método da composição. Esta épora, ela é bem completa. Dá para a gente enxergar vários elementos já estudados. Tipos e espessuras de linhas, por exemplo, linhas largas de contorno, linhas tracejadas estreitas de arestas invisíveis, linhas traço-ponto de eixos de corpos cilíndricos, traço-ponto estreita de linhas de centro. É uma épora de um objeto com um nível de complexidade já razoavelmente alto. Como eu falei para vocês, vamos utilizar o método da composição. Como funciona esse método? Eu vou dividir o raciocínio do meu objeto em partes e vou montando essas partes umas às outras, diferentemente do outro método, que a gente fazia o grande prisma envolvente e ia decompondo, tirando os pedaços. Nesse a gente vai pondo os pedaços. Observe que há elementos cilíndricos. Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu primeiro faço todo ele reto, sem os elementos cilíndricos. Depois eu incluo os elementos cilíndricos. Eu vou dividir basicamente em três partes. Olha, essa parte central aqui, vou chamar de parte 1. Esta parte aqui de baixo, parte 2. E este corpo aqui cilíndrico, parte 3. Vamos lá. Interpretando esta parte central, que eu chamei de parte 1, sem este elemento cilíndrico, vamos fazer como se fosse um objeto reto. Faço os eixos isométricos. Marco as proporções. Uma maneira de marcar as proporções também, ó, gente, eu posso pegar o lápis e fazer marcações de proporções assim. Marco essa proporção e essa proporção. E faço aqui o meu paralelepípedo. Observe que é um paralelepípedo, né? Traçados de paralelas muito importantes e obrigatórios. Observe que essa parte central, ela tem uma parte em arco aqui. Eu não vou fazer ainda o arco. Vou deixar o arco para fazer por último. A parte 2. Aí a parte 2 você nota que também é um paralelepípedo. Como é que eu sei que é um paralelepípedo? Eu leio
as duas vistas, a frontal e a lateral, e eu chego a essa conclusão. Se aqui tem uma unidade, aqui tem 2 unidades por 2. Então, uma unidade, 2, desço mais, 2 unidades, aí eu faço as paralelas. Estou fazendo tudo com linhas clarinhas para depois fazer as linhas em definitivo. Observe que eu já fiz a parte central e a parte de baixo. Agora, interpretando esta parte 3, é um corpo cilíndrico. Como é que eu sei que é um corpo cilíndrico? Eu tenho que olhar a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Como desenhar corpos cilíndricos? Eu primeiro faço sempre um quadrado. Por quê? De onde vem esse quadrado, né? Qual é o raciocínio desse quadrado? Uma circunferência é inscrita em um quadrado. Então, eu vou trazer esse raciocínio do quadrado para a minha perspectiva. Olhando aqui as proporções, eu vou fazer aqui tudo com linhas paralelas. Vou fazer um quadrado aqui embaixo. E vou erguer essa altura. Se começar a ficar confuso, aí você vai apagando os excessos. À medida que você vai apagando os excessos, o teu desenho começa a ficar mais fácil de entender. Por exemplo, essas linhas de trás eu vou apagar, já que eu não vou desenhar as arestas ocultas. Aí note aqui, né? Inicialmente, com essas linhas de construção, a gente faz um traçado mais livre. Depois a gente dá o acabamento. Bom, agora vamos aos elementos cilíndricos. Se eu dividir um quadrado em 4 partes, 4 quadrantes, eu tenho aqui os pontos de tangência da circunferência no quadrado. Para fazer a elipse dentro deste quadrado isométrico, eu faço essas marcações dos 4 pontos de tangência. Na metade de cada lado eu faço uma marcação, quanto mais discreta essa marcação for, melhor. E faço arcos em forma de elipse dentro deste espaço. Posso fazer, dá um pouco de trabalho, aí você capricha aqui, neste arco, depois deste outro arco aqui, ó. Esses 2 arcos devem ser concordantes. Isso quer dizer que a emenda tem que ser perfeita, o menos perceptível possível. Feito este arco, feito este desenho da elipse, eu traço a linha de silhueta e repito esse traçado aqui embaixo. Vou repetir o traçado. Aí eu faço a transferência de pontos. Desço essa linha e esta. Faço este arco.
e faça a concordância com esta linha reta. E a concordância com esta linha reta. Já posso começar a apagar este grande quadradão, porque eram linhas de construção, né? É óbvio que a tua borracha vai atingir o teu desenho da elipse, mas não tem problema, você fez tudo com linhas de construção. Depois você vai dar o acabamento final, né? O que está faltando ainda? Está faltando este furo interno. Como é uma elipse concêntrica, é um círculo e outro círculo, eu posso fazer aqui, olha, como é desenho à mão livre, eu posso fazer por aproximação. Eu faço aqui a minha bem clarinho, fazendo um contorno só para guiar o meu traço final. Aqui está faltando agora esta parte arredondada aqui. Vou marcar, pode ver que aqui é como se fosse um grande quadrado e metade de uma circunferência. Se é metade de uma circunferência, eu vou achar este ponto. Este ponto aqui, olha, é este aqui. Este fica aqui. E este último aqui fica aqui. Agora eu vou fazer a minha metade de uma elipse, não é? E finalmente tem esta espessura, né? Vou descer uma linha aqui, olha. Faço uma marcação aqui, eu transfiro os pontos de baixo para cima, de cima para baixo, depende da minha sequência de traçado. Meu desenho está quase pronto. O que é que falta agora? Acabamento. Como é que eu faço o acabamento? Eu passo a borracha por cima de todo o desenho, apagando todas as linhas, aí vai ficar a marca do meu desenho. Por cima dessa marca eu faço os meus traços em definitivo. Vamos lá. Muito bem, está pronto o seu desenho em perspectiva. Já disse em outras aulas e vou repetir. O teu desenho em perspectiva, sendo desenho técnico, ele não é uma obra de arte. Ele não é um desenho artístico, ele é um desenho técnico. Ele não é perfeito, ele é feito à mão livre. Se fosse para ser perfeito, nós iríamos utilizar esquadros e compasso. Como é feito à mão livre, ele terá um índice de imperfeição. Ele só não pode ter índices de imperfeição que o desqualifique como um desenho técnico. Antes de terminar as aulas, eu gosto sempre de dar aqueles avisos importantes, né? Assista sempre aos vídeos, pratique bastante, visite a sala de aula virtual, consulte o seu professor. Até a próxima.